Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, a verdade. Mas não de um jeito só. Vamos olhar para ela de 4 ângulos bem diferentes, usando como base uns textos antigos. A gente vai ver como a verdade pode ser perigosa, como ela pode ser anunciada para todo mundo, como ela pode ser algo super pessoal e, claro, como ela se aplica na nossa vida prática, no dia a dia. Para começar, vamos imaginar uma situação. Pensa só, tem uma decisão importantíssima para ser tomada, daquelas que podem mudar o rumo de tudo. E aí, de repente, aparecem 400 especialistas, todos eles dizendo exatamente aquilo que se mais quer ouvir. Um apelo total, sabe? 400 vozes dizendo sim. Mas aí, no meio daquela multidão toda concordando, uma única pessoa levanta a mão. E essa pessoa diz o contrário de todo mundo. Traz uma verdade que ninguém quer ouvir. Uma verdade que pode ser... Então vamos direto para essa primeira faceta, a verdade perigosa. Vamos falar sobre o preço que se paga por falar o que precisa ser dito com base numa história bem dramática lá do livro de Reis. Olha só o cenário. A gente tem dois reis, o Acabe de Israel e o Josafá de Judá. Eles são aliados e estão com uma batata quente nas mãos. Será que a gente junta nossos exércitos e ataca a cidade de Ramote-Gileade para tomar ela de volta? Uma decisão assim que envolve a vida de muita gente e o futuro dos reinos. Para ajudar a decidir o que o Acabe faz, ele chama nada mais nada menos que uns 400 profetas. E a resposta deles? Unânime. Todos eles dizem, pode ir para a batalha, rei, a vitória é garantida. Era música para os ouvidos do Acabe, né? Exatamente o que ele queria. Só que Josafá fica meio com a pulga atrás da orelha. Ele sente que tem alguma coisa estranha e pergunta, não tem mais ninguém por aí para a gente consultar? E aí que entra em cena Micaías, um profeta que o Acabe, aliás, detestava. E o contraste é absurdo. Pensa bem. De um lado, 400 profetas gritando vitória. Do outro, um único homem, Micaías, dizendo derrota certa e a morte do rei. E o ponto central é que o Micaías não está só dando uma opinião do contra, sabe? Ele descreve uma visão muito forte que ele teve. Ele diz que viu um espírito de mentira enganando os outros 400 profetas, tudo para levar o Acabe para o seu fim. A verdade que o Micaías trouxe era perigosa, porque ela revelava um engano que, segundo ele, vinha de um plano maior. E o que acontece no final? Bem, o Micaías leva um tapa na cara e vai direto para a prisão, a pão e água. Já o Acabe, ele ignora o aviso, se disfarça para ir para a batalha, mas uma flecha aleatória acerta ele em cheio, e ele morre exatamente como Micaías tinha dito. A verdade custou a liberdade de um e a vida do outro. Pesado, né? Ok, saindo dessa história de perigo, vamos para uma outra face da verdade. A verdade proclamada. A gente sai da corte do rei e entra numa sinagoga. Lá, o apóstolo Paulo vai apresentar uma verdade, não para uma pessoa só, mas para uma comunidade inteira. Isso está lá em Atos, capítulo 13. E a estratégia do Paulo é bem interessante. Ele não chega com uma ideia abstrata, do nada. Ele começa construindo a argumentação dele em cima da história que todo mundo ali conhecia. Ele faz uma retrospectiva, a saída do Egito, os 40 anos no deserto, a época dos juízes, até chegar no rei Davi. Ele está criando uma base comum, relembrando uma história que une todo mundo ali. E o ponto dele é o seguinte, toda essa história que ele contou não foi por acaso. Ele usa esse passado todo para dizer que essa sequência de eventos estava, na verdade, apontando para uma figura principal, para um salvador que viria da linhagem do próprio rei Davi. E aqui vem o ponto alto do discurso dele. A grande verdade que ele anuncia é que por meio dessa figura histórica, Jesus, o perdão e a libertação estão agora disponíveis para todo mundo. Não é mais só uma promessa para o futuro, sabe? É algo real, para agora, sendo proclamado ali publicamente. Bom, a gente já viu a verdade perigosa e a proclamada. Agora, a gente vai mudar o foco da praça pública para o nosso interior, para o coração. Porque a verdade não é só algo que a gente ouve ou debate, é algo que se sente, que se vive, é a verdade pessoal. E o Salmo 138 fala muito sobre isso. Esse salmo, que muitos dizem ser de Davi, não é um tratado de teologia, não. É pura emoção, uma resposta bem pessoal. Os temas principais são bem claros. Uma gratidão que vem do fundo da alma, um louvor pela fidelidade e pelo amor de Deus, e aquela confiança, sabe? Aquela certeza de que, mesmo no meio da dificuldade, a ajuda vai chegar. Então, para quem escreveu esse salmo, a verdade não é uma ideia que precisa ser provada. É a experiência de poder confiar em alguém. É saber que, se clamar, vai ser ouvido, se estiver fraco, vai encontrar força. É a verdade que a gente vive num relacionamento de confiança. Beleza. E para fechar, vamos para a nossa quarta e última face.
A verdade prática. Como é que tudo isso funciona na vida real, no dia a dia? O livro de Provérbios é ótimo para isso. Ele traz uma sabedoria bem pé no chão. Olha só que sabedoria bacana. O amigo ama em todos os momentos, mas um irmão nasce para a adversidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a prova de fogo de um relacionamento, seja de amizade ou de família, não é na festa, é na hora do aperto. A lealdade quando as coisas ficam difíceis. Essa é a verdade de uma amizade. E tem até conselho financeiro, bem prático. O texto fala da pessoa sem noção que sai por aí sendo fiadora dos outros, apertando a mão e assumindo a dívida do vizinho. A sabedoria aqui é evitar esse tipo de compromisso apressado. A verdade, nesse caso, é ter prudência. É entender o peso e as consequências das nossas decisões com dinheiro. Então, juntando tudo, a gente viu 4 faces da verdade. Aquela verdade que pode custar caro, a verdade que é anunciada como uma grande história, a verdade que a gente sente, como confiança, e a verdade que guia nossas pequenas decisões do dia a dia. A reflexão que fica é, dessas 4, qual delas é a mais desafiadora de viver?